1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 a seguir, até o 5. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dela com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada de que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Acho um pouquinho para mim, deixa. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta tarde eu estava, aliás, de manhã, eu estava orando ao Senhor, pedindo que Deus me desse essa mensagem, esse entendimento. Aí tá bom. Esse entendimento para que eu pudesse ministrar nessa noite. E como eu sempre falo, uma mensagem ela leva horas. Pode ficar aí, Caio, pode ficar aí. Uma mensagem ela leva horas, para que dias, até meses, para que nós ministremos, para que nós tenhamos assim um respaldo, uma firmeza para falar, né? Às vezes eu fico ali 4 horas num dia, 4 horas no outro, 2 no outro, juntando tudo, daí umas 6, 7, 8, 10 horas, 12, 15 horas às vezes, para preparar uma mensagem. E sempre pode melhorar, né? Mas eu tenho certeza que o que faz a diferença é a ação do Espírito Santo enquanto nós ministramos. Amém? Eu ouvi uma vez um pastor que pregou na congregação onde eu pastoreava, há alguns anos atrás, há uns quase 20 anos atrás, mais ou menos, não estou exagerando, uns 15 anos atrás. Aí ele falou, o pastor Batista até, ele falou assim: olha, quem prega tem que estar no Espírito, mas quem ouve também tem que estar. Porque às vezes você pode falar uma coisa interessante, espiritual, mas a pessoa não está no Espírito, peraí, ele falou isso ou falou aquilo, né? Por isso nós temos que estar sempre em oração, sempre pedindo: Senhor, que o Senhor me dirija aqui, que meus ouvidos estejam ali, conforme fala lá em Jó, né? Esqueci agora o capítulo e versículo, fala assim: como o paladar prova o alimento, o ouvido prova as palavras. Então que a mensagem venha do Eterno aos nossos corações e que nós entendamos a mensagem. E quando eu estava meditando de manhã, já preparando esse esboço para hoje, é um assunto que de outra forma eu tenho sempre citado aqui, mas hoje eu quero frisar um pouquinho mais. Hoje eu quero falar sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia, apostatar-se, apostatar, deixar, desviar, tomar outro rumo, deixar aquela firmeza, abandonar. O que quer dizer isso? O que é apostatar? Olha só o que diz, capítulo 4, verso 1: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, últimos tempos são os que nós estamos vivendo. Os últimos tempos são exatamente esses anos que nós estamos vivendo. E se você acha que vai demorar muito, eu quero dizer, pela palavra do Senhor, não vai demorar muito, até que tudo se consume. Portanto, nós temos que ter essa firmeza e essa dedicação com o Senhor, porque os tempos são finais, nós temos pouco tempo. E se nós temos pouco tempo, o que é que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos em relação às coisas do Senhor? Porque está escrito expressamente, o Espírito, porque o apóstolo Paulo estava instruindo, essa aqui é uma epístola pastoral, que ele instruindo Timóteo, ele disse: Timóteo, nos últimos tempos apostatarão muitos da fé e vão dar ouvido a doutrinas de demônios. Ou seja, eles não vão querer a palavra, não vão querer a doutrina, de modo que você vai ficar atento a isso,
Redobre a sua atenção a isso. É isso que ele está dizendo. Fique atento a isso tudo, porque vão muitos apostatar da fé. Isso lá, quando Paulo estava pregando. Imagina nos dias de hoje. Imagina nos dias atuais. Ora, eu me recordo quando na década de 80, no princípio da década de 80, quando eu conheci, na verdade em 70 eu já fui introduzido no Evangelho, né? Dá a impressão que eu sou velho, né? Mas não sou velho não, né? Estou falando da década de 70, de 80, né? Dá a impressão que eu sou velho, né? Mas não sou tão velho não. Mas na década de 80, no princípio, eu me recordo daquelas... a minha formação foi toda na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus que eu conheci naquela ocasião, não depreciando, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas eu estou falando de uma coisa séria. Era um povo que orava mesmo, que as mensagens eram a cruz, o sangue, a volta do Senhor, independente de posições escatológicas, se é pré, se é mito, se é pós, não estou falando disso, mas eles tinham ali aquele desejo e pregavam. E o irmãozinho ali chegava na congregação, ele era batizado nas águas, ele estava naquele fervor, daqui a pouco estava pregando, daqui a pouco ele já mandava ele para um meio do mato, uma fazenda, um sítio, já juntava um povo e abria uma congregação, era um negócio assim mesmo. E nos dias atuais, não só a Assembleia, mas no geral, nós temos visto o povo de Deus apostatar da fé, deixar a fé. Se você recordar há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você vai ver a diferença. Tem um pregador famoso que ele diz que o risco de pessoas que nasceram há 20, 30 anos atrás não terem ouvido o verdadeiro Evangelho é muito grande, e de fato é muito grande. Por isso nós estamos aqui e temos orado ao Senhor para que Ele nos dê mensagens bíblicas, cristocêntricas, que sejam para a honra, louvor e glória do Senhor. Nunca, jamais para engrandecer o pregador, ou a placa da igreja, ou o presidente. Porque tem pessoas que pensam assim: não, eu estou seguindo a doutrina do pastor A ou do pastor B. Não, nós seguimos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e buscamos fazer o máximo para que seja o máximo bíblico possível, estudando, porque é com muito esmero, é com muita dedicação que nós trazemos a mensagem, a palavra do Senhor. Buscando no original, busca no grego, busca no hebraico, busca em fontes, vai atrás, corre ali, vai para o joelho, evidentemente, que você pode receber um conhecimento de pelo menos três formas. Você pode receber esse conhecimento herdado, de que alguém te passa, como eu estou falando agora aqui, você o recebe. Você pode ter um conhecimento a partir de uma pesquisa, que você vai pesquisando aqui, acolá, e vai juntando as peças, ou um conhecimento vindo do Senhor, não uma nova doutrina, não um novo conhecimento, mas a luz daquilo que está ali obscuro. Porque quando nós pregamos e não buscamos em oração, ou meditamos e não buscamos em oração, nós perdemos o privilégio das clarezas, dos esclarecimentos do Senhor na sua palavra. Mas quando nós oramos e buscamos a presença dele: Senhor, me revela na tua palavra o que quer dizer aquilo. Às vezes eu tenho um texto que eu fico ali: meu Deus, mas isso é isso mesmo? E isso porque eu já li a palavra do Senhor mais de 40 vezes, em diversas versões, mas sempre que eu li: meu Deus, isso aqui eu não tinha visto, como é que é isso? Olha que coisa linda! E quanto mais nós oramos, muito mais buscamos do Senhor, mais Ele nos esclarece na sua palavra. Tanto que, quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós buscamos do Senhor entendimento para ministrar para o seu povo. Amém? Então, ficou claro que o apóstolo estava instruindo Timóteo que eles enfrentariam, e que nos últimos tempos, nós dizendo, seria um enfrentamento com a apostasia. Pessoas que já não estão mais ligadas não tem mais temor de Deus, não querem mais saber das coisas de Deus. Ora, se nós olharmos, nós temos pelo menos 3 tipos de doutrina, ou 4, mas eu quero citar 3. Doutrina dos homens, Colossenses 2:22. Doutrina dos demônios, que nós citamos, 1 Timóteo 4:1. E doutrina de Deus, Tito 2:10. A doutrina dos demônios, eu vou falar daqui a pouquinho. A doutrina dos homens é aquela que às vezes muda. Um mês é daquele jeito, depois muda para outro jeito. 10 anos é assim, depois não pode mais. Por exemplo, eu participei em cultos e ministérios que, se por exemplo uma irmã cortasse o cabelo, ela era disciplinada, ficava no banco, não participava de ceia. Eu acho que até excluída era, se eu não estiver enganado. Era excluída? Era excluída, né?
Se o irmão usasse barba igual eu estou usando, ele nem era chamado de irmão, nem podia, né? Irmão de barba? Como é que pode irmão de barba? A irmã uma vez chegou e falou assim: ô pastor, não era pastor, eu acho que já era pregador, que eu prego desde muito tempo, né? Olha, cavanhaque é do diabo, porque o diabo usa cavanhaque. Eu olhei, meu Deus, o diabo usa cavanhaque, então não posso. Mas da onde que ela tirou isso? Você entendeu como é que são sérias as coisas? Olha, você não pode, não podia usar terno aberto atrás, do lado, não sei, tinha um negócio assim. Não pode, porque Jesus não gosta. Mas como é que Jesus não gosta? Ah, porque a roupa não sei o quê. Na verdade, queridos, doutrina de homem, ela vai mudando com o tempo, ou vai se adequando, vai se esfriando, vai mudando para cá, vai mudando para lá. São doutrina de homens. Eu participei de lugares que você não podia assistir televisão. A criançada: você viu a sessão da tarde ontem? Não, eu sou crente. Não tinha televisão quem era crente. Não, e hoje as congregações têm dentro do templo 2, 3 às vezes, né, que até usa para passar a canção, etc., a letra da música, mas tem lá. Tem um pastor de uma cidade que eu não vou dizer o nome, que ele dizia: ó, se você tiver caixinha, aqui você não prega. Que caixinha? Eu não quero caixinha, não prego não. Não era dinheiro, a caixinha era a caixinha do capeta que falava que era televisão, que na verdade era um caixotão, né? Antigamente não é que nem hoje. Então são coisas que vão mudando com o tempo, vão passando, vão mudando com o tempo. E a doutrina dos demônios, aliás, a doutrina de Deus, é aquela que nós pregamos, que nos instrui, que nos fortalece e que não é uso e costume. Ela valia há 100 anos atrás, como ela valeu há 300 anos atrás, como ela valeu há 2000 anos atrás e como ela está aqui valendo hoje e quantos anos tiver para frente. Embora não temos muito tempo para frente, mas se porventura o Senhor não voltar em 1000 anos ainda, que eu não acredito nisso, mas se Ele não voltar em 1000 anos, a mesma doutrina terá a mesma força, o mesmo poder e a mesma validade, porque a doutrina de Deus, ela é imutável, ela é poderosa, é a palavra, não tem mudança. Amém, meus irmãos? E quando nós olhamos para a doutrina de Deus, nós podemos pregar ela todo o tempo. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de conhecimentos, do grego didaquê. Tem até didaquê dos apóstolos, não sei se vocês já leram, tiveram essa curiosidade de ler, a didaquê dos apóstolos. Didaquê quer dizer doutrina. E essa doutrina, que é a palavra, ela nos instrui, ela nos fortalece, ela nos anima. E observe, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de espíritos enganadores e doutrina de demônios. Ora, antigamente também era fácil falar de doutrina de demônio. Era só você ter a base, a igreja, que orava, cantava, celebrava ceia, batizava nas águas, fazia isso tudo, tinha o culto, com oração, com louvor, era pronto. E o que era seita? Onde tem idolatria, onde tinha rezaiada com vela, onde baixava o santo lá, aquelas coisas, onde tinha aquelas coisas orientais, enfim, era fácil. Hoje, muitas e grandes e terríveis doutrinas hereges, que seria uma quarta doutrina, que eu poderia citar os nicolaítas, por exemplo, né? São doutrinas que vêm invadindo, que vêm entrando, e que às vezes você olha, você fica: mas aqui é um culto ou aqui é uma casa de umbanda? Você olha na internet, você não sabe. Outro dia eu fiquei confuso, a pessoa que fez um vídeo, ela colocou ali um pouco do culto e um pouco do saravá, aquele rodopio do saravá e o esquerdo rodopiando lá, e a batida era a mesma, e ele foi colocando uma imagem outra, o próprio pessoa do vídeo. Eu não achei mais esse vídeo, queria achá-lo. De repente eu mesmo me perdi, mas qual que é o macumba, qual que é o crente ali agora? Naquele batidão ali, aquele macumbão, e junto ali o culto e tal. Isso é um culto ao Senhor? Nós temos que saber a doutrina para culto a Deus. Qual é o culto? Como é que é o culto? Quais são os elementos de um culto a Deus? O elemento do culto a Deus tem oração, adoração, pregação, né? São elementos do culto. Agora, contribuições para ajudar os santos, para fazer a obra missionária, faz parte do culto. Então são elementos que vem trazendo, e às vezes você chega em um lugar, e muitos irmãos entram em contato comigo, até pelo meu canal no YouTube, e deixam mensagem lá, perguntando onde que é, como é que é, o pastor Alan, que é o presidente desse ministério, sobre como é que é, porque não está aguentando mais. E as pessoas estão tão pragmáticas. Pragmatismo é aquilo que dá certo, em detrimento se é certo ou não, para encher. É uma forma de chamar o povo, de atrair o povo. Olha, vai ter uma campanha lá de 7 quarta-feiras, a campanha da Rosa Ungida.
E se você for lá na campanha da rosa ungida, você vai sair de lá com a sua bênção, com a sua vitória. Você vai pegar a rosa, vai colocar na porta da sua casa e o mal não vai chegar. A sua empresa vai prosperar, o seu casamento vai melhorar. Aí as pessoas, nesse afã de melhorarem, elas não olham para Jesus, autor e consumador da fé. Eles olham para aquela rosa e vão lá e dão aquela contribuição generosa para que as coisas aconteçam. Isso é apostasia. O que faz isso está errado, o que conclama isso está errado, a liderança que faz isso está errado, mas o povo também quer. Porque muita gente não quer Jesus, ele quer o que Jesus pode lhe dar. Muitas pessoas não querem a misericórdia, a graça, a bondade, o amor e o perdão. Eles querem dinheiro, riqueza, fortuna e prosperidade. É isso que eles querem, mais nada. Levantar às 4:30 da manhã, 5 da manhã, trabalhar, estudar, fazer faculdade, dormir tarde, levantar cedo. Não querem. Mas querem levantar e um anjo com a mala cheia de dinheiro na porta aqui, ó. Eis que eu vim aqui da parte do Senhor trazer uma mala de dinheiro para você. Trazer uma mala de dinheiro. Deus não tem compromisso com pessoas que não querem trabalhar. Aliás, quando Deus chama um pregador, chama um pastor, chama alguém, Ele nunca chamou nenhum dos seus profetas, nenhum dos seus apóstolos, ninguém vagabundo. Ele não chamou ninguém ali dormindo, deitado meio-dia. Ah, meu servo está dormindo meio-dia. Não trabalha, não faz nada. Não é dia de folga, não é domingo, não é nada. Meio-dia. Eis meu servo que eu lhe chamo com uma grande obra. Foi assim com Davi, por exemplo. Davi estava lá no campo, cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas, lutando com o leão, lutando com o urso, pelejando daqui, pelejando dali. Vai lá, é esse que vai ser ungido. Deus chamou quem mais? Moisés. Estava fazendo o quê? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Estava lá cuidando do rebanho. E vocês sabem, Pedro, o pescador, e assim por diante, Mateus, da coletoria, e assim por diante. Deus não tem compromisso com aqueles que não querem trabalhar. Uma coisa é não querer trabalhar, outra coisa é estar desempregado pela situação. É diferente, é bem diferente. Está desempregado e não ter é uma coisa, não querer é outra. E eu achei interessante uma vez que meu irmão falou assim, que às vezes não, que quando é que eu tenho certeza que Deus está me chamando para o ministério? Quando todas as outras portas estiverem abertas, todas essas outras portas, e você tiver que negar todas elas por causa do Evangelho. É uma convicção desse. Eu achei que interessante. Você tem sua formação acadêmica, tem seu bom emprego, dá aula, faz alguma coisa, tem duas, três formas de ganhar dinheiro, de sustentar a família, honesta, dignamente, mas aí tudo isso você vai ter que deixar para ir para o Evangelho pregar, e ver só do Evangelho, às vezes ganhando 4, 5 vezes menos até, porque Evangelho não é para ganhar dinheiro, Evangelho é para ganhar alma, e que aquele que se submete a trabalhar, sabe que Deus vai cuidar, sempre Deus cuidou. Hoje eu não estou vivendo só do ministério, hoje eu trabalho, mas se Deus permitir um dia eu estiver no ministério, vai ser aquilo que vai ser digno e honrado e honroso, amém? Agora voltando, isso tem levado muitas pessoas por esse caminho da apostasia, deixando e ouvindo a doutrina de demônios. Observe o que diz 2 Timóteo, do ladinho aí, segunda epístola ao apóstolo Paulo a Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Guarda essa palavra, últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, e nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre sem nunca, porém, chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Janes e Jambres eram aqueles sacerdotes
de Faraó, que fizeram aquele milagre com a serpente também, que a serpente de Faraó, de Moisés, foi lá e engoliu e tal. Resistente, olha só, últimos tempos, últimos dias, olha quanta apostasia ao levantar-se. Pessoas que são amantes de si mesmos, são irreconciliáveis, eles têm aparência de piedade, mas não tem piedade. O que é piedade? Ser piedoso, o que é viver piedosamente? Essa piedade, ela pode ser levada em duas circunstâncias: para compaixão, misericórdia, amor, essas coisas, mas também significa temer a Deus. Na minha pesquisa, eu sintetizei nessa palavra: temer a Deus, ter respeito às coisas de Deus. Piedade é temer as coisas religiosas, é ser responsável com as coisas religiosas, com as coisas, mas no nosso caso, para nós, com relação à palavra, é temer a Deus. Tem aparência de temor a Deus, de ser sincero e reto com Deus, aparentemente, mas são outras coisas. Tem uma aparência, mas não é. Tanto que o Senhor diz: olha, é pelo fruto que você vai conhecer as árvores. Não é pela árvore, você olhando assim, eu não sei como é que é essa árvore bonita, como é que é o fruto? É pelo fruto que você vai conhecer. Observe, 2 Timóteo, capítulo 4, do ladinho, e o verso 1 ao verso 5. Conjuro-te, Paulo está falando com Timóteo. Olha, nos últimos dias apostatarão da fé. Nos últimos dias vai surgir tempos trabalhosos, difíceis. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas. O que quer dizer redarguas? Quer dizer convença. Redarguar é convencer. Redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Corrija com a doutrina. Vai fazer uma correção com a doutrina. Vai fazer um culto, tem que ter doutrina, tem que ministrar ensinamento. Toda mensagem ela deve trazer no seu cunho ali ensinamento doutrinário. Evidente que há mensagens que são evangelísticas, há mensagens mais entusiastas, mas ela tem que ter todas em si doutrina. Ela não pode trazer outro conhecimento, uma outra forma de apresentar-se para a igreja, tem que ter doutrina. Por isso que o pregador, o ministro, o pastor, aquele que está à frente do trabalho, a liderança, ela tem que estar com a palavra, comer a palavra, viver a palavra, se encher da palavra e dizer, como somente dizer: ó, quão doce é a tua palavra, minha boca, é mais doce do que o mel, minha boca, ó, quanto amo a tua lei. Desejoso da palavra. Olha aqui: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, Timóteo, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ora, olha o tamanho da luta, olha o tamanho da dificuldade. Mas o apóstolo dizendo: olha, mas você sabe uma coisa, eles não suportarão a sã doutrina. Porque, amados, vocês sabem bem disso, que há pessoas que não suportam o ensinamento, não suportam a correção que a palavra dá, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela corta cá, ela corta lá. Não tem essa de ser o ministro, ser o pastor. Se ele não estiver na doutrina, ele vai sofrer o peso da palavra. Doutrina, correção, palavra, ensinamento. De modo que muitos vêm e trazem essas doutrinas, como eu falei, que a pessoa disse lá: olha, o cavanhaque do diabo. Quando ele trouxe isso? Alguém falou, alguém teve uma revelação e trouxe. Por exemplo, a doutrina do pré-tribulacionismo. Uma mulher teve ali, segundo ela, uma suposta revelação. Margaret MacDonald. Eu vou dar um estudo bem legal sobre esse assunto ainda, bem amplo sobre isso ainda. Ela trouxe isso daí, ela teve uma revelação que o Senhor viria ali, o arrebatamento seria secreto, e disso veio a ter muitos e muitos problemas, tanto que hoje a maioria no Brasil, e não sei se no mundo, mas no Brasil pelo menos, a maioria tem esse entendimento, e nós precisamos ensinar toda a verdade doutrinária. Mas muitos não suportam a sã doutrina.
E às vezes a pessoa olha para a igreja e vê assim, mas estava tanto banco vazio, tanto pouca gente aqui, vou fazer um movimento aqui, e nesse movimento eu vou chamar o povo, aí vai vir sim, porque se você fizer atos carnais, você vai atrair pessoas carnais. Se você fizer atos que vai trazer uma ideia soberba, uma ideia de riqueza, vai atrair pessoas ali que são totalmente voltadas para essa área, pessoas avarentas, pessoas que não querem compromisso com Deus. Mas se você prega a palavra, prega a doutrina, ensina a verdade, por mais que ela doa, por mais que ela seja pesada, os que vão ser atraídos serão atraídos pelo poder que é na cruz, o sangue de Jesus, e vão ficar firmes não por causa do homem, não por causa da fama, não por causa de A, B, C ou D, mas por causa do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Aí no verso 5, Paulo fala para Timóteo: mas você, Timóteo, seja sábio, sóbrio, esclarecido, claro, não embriagado com um vinho de contenda, não embriagado com as heresias, com o engano, com o erro, não embriagado com o oba-oba, com as ondas que vão se levantando, não embriagado com um desejo de ver um sucesso pautado nos moldes da terra, do mundo, desse mundo secular tomado pelo diabo, mas um sucesso que vem do Senhor, porque a honra, o louvor, a glória, a majestade, de tudo que der de aparente sucesso tem que ser para a honra dele, porque a honra do Senhor tem que ser acima de tudo. A igreja encheu, Deus salvou muita gente, a congregação está lotada, tem grupo de louvor, tem equipe missionária, tem equipe de visitas, de vigília, de fazer sopa para os pobres na rua, que bênção! Mas isso não é por causa do homem, que o homem é bom ou que ele tem, é porque o Senhor agiu, é porque o Senhor opera, e a palavra moveu em nossas vidas. Aleluias. Observe 1 Timóteo 1:19, do ladinho aí. Quanta coisa na epístola a Timóteo. Eu vou ler o verso 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela com boa milícia, conservando a fé, guarde isso, e a boa consciência, guarde isso, rejeitando-a, a qual alguns tiveram naufrágio na fé. Se você não conservar a fé, não tiver uma boa consciência, claro, evidentemente diante do Senhor dos homens, se você não guardar isso, muitos que não fizeram isso, eles tiveram o quê? Naufragaram na fé, afundaram na fé, sucumbiram. E muitas vezes a pessoa pensa que apostatar é aquele irmão que desviou, que parou de congregar, que saiu da congregação e foi lá para o botequim tomar cachaça e não quer mais saber dos crentes. Muitos pensam que é isso, e somente isso. Mas eu conheço muito desviado dentro das congregações, talvez mais dentro da congregação que fora. Desviado da doutrina, desviado da palavra, desviado do amor, desviado da graça, desviado da vontade de servir o Senhor, não quer saber de Cristo, não quer saber da volta de Jesus, não quer saber de santificar, de andar com o Senhor. É desviado dentro, está junto, mas não está misturado, está ali, mas não faz parte. É como aquele moço que ficou na janela enquanto Paulo pregava, e de repente ele caiu da janela e tiveram como morto, etc e tal. O apóstolo Paulo foi lá, olhou para ele, está tudo bem, está tudo certo, e continuou pregando até amanhecer o dia. Ele estava na janela e ficava na janela. Tem um problema muito grande, você pode olhar para dentro, mas pode olhar para fora também. E quando você olha para fora, você fica distraído, e o nosso Senhor nos conclama a olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. A luta sim, a dificuldade sim, a batalha sim, há grandes embates sim, mas nós estamos olhando não para o homem, não para o pregador, não para a placa, nós estamos olhando para aquele que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra do Pai e intercede por nós. É a este que nós estamos olhando e é Ele que nos sustenta. Aleluia, glória a Deus. Observe 1 Coríntios capítulo 11 verso 9. 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 19, perdão. 1 Coríntios 11, 19. Olha o que diz. Eu vou ler um pouquinho antes, claro. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, observe isso, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós hereges, para que os que são sinceros se manifestem entre vós.
Importa que haja até essas dissensões. Algumas versões trazem esses que se separam, esses que estão aí causando dissensões. A minha versão é essa versão que eu estou usando hoje, revista atualizada. Ela diz assim que importa que haja até os hereges, para que os sinceros se manifestem. Ora, vamos pensar aqui em termos gerais. Em termos gerais, aqui em relação à ceia do Senhor, que existia lá algumas coisas, mas aqui tem um princípio. Existe um princípio aqui. E esse princípio é: muitos vão fazer tudo o contrário que a palavra diz, mas os sinceros com o Senhor vão se manifestar. Vai aparecer aquele irmãozinho que fala: não vou nessa onda não. Não, rapaz, vamos lá. Amarra a fitinha no braço, amarra o cordãozinho vermelho aí, ó. Daqui a 7 dias você vai arrancar esse cordãozinho, você vai estar com seu carro novo. Você vai chegar lá na quebra do vaso. Você vai pegar um vasinho de barro, de barro, desse tamanho, leva para casa. Você volta com ele com R$100 dentro, no dia de quebrar o vaso. Naquele dia que você chegar aqui, você vai quebrar o vaso, mas é bíblico, está lá. Josué não pegou o cântaro e quebrou, né? Quando foi lá, quebrou e tal, é bíblico até o capeta é, meu irmão. Se for pensar por esse lado, por essa premissa, está na palavra não quer dizer que é uma doutrina. Uma coisa é ser normativo, que é uma norma, outra coisa é ser descritivo, uma coisa é ser bíblico, antibíblico, extra-bíblico. Nós temos que observar isso. Aí eu vai lá, rapaz, então quer dizer que se colocar o R$100 dentro desse vasinho, eu vou conseguir então? Ai, rapaz, mas eu não quero. Por que você não quer? Porque o meu Senhor, Ele não está medido no tamanho de um vasinho ou de um vasão. Ele até observa que nós somos vasos aqui sim, porém um vaso de barro, que a glória contida nele é do Senhor. Desses vasos aqui eu estou falando, mas esse que você vai inventar aí e vai fora, porque o sincero vai se manifestar. Irmão, sério, eu fui pregar uma vez numa igreja e eu fiquei ali, meu Deus do céu, que lugar assombrado que eu fui. O pastor tinha um cajado desse tamanho assim, ó, maior, uns 2,5 metros. Eu acho que era acrílico, cheio de azeite, e fez uma rezada, fez uma macumba, e fez um negócio lá, e eu falei, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu burro? E para ajudar, acabando o culto, ele deu, lembra aquele chocolatinho, guarda-chuvinha que tinha, que deve ter até hoje? Parecia um guarda-chuvinha aquele chocolatinho que tem gosto de tudo, menos de chocolate, né? Tem gosto de sabão, gosto de parafina, menos de chocolate. Parecia um guarda-chuvinha daquele, fiotinho daquele negócio grande, para levar para casa, para colocar dentro do arroz, para colocar dentro da carteira, para colocar em cima do currículo. Ué, isso daí eu conheço em outro lugar, isso daí eu conheço de outras coisas. Isso é bom acontecer, Paulo diz, para que os sinceros se manifestem. Eu não preciso de nenhum ponto de contato para ter fé, que eles falam, mas é um ponto de contato. Não, o único contato que eu tenho é com o meu Criador. Tem até um canto da harpa que diz assim: guarda o contato com o teu Criador. É esse contato com Ele que me faz ter fé, é esse contato com a palavra que me faz acreditar que eu posso estar passando no vale da sombra da morte, mas o meu Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, oh glória a Deus. Por que tamanha apostasia? Porque nós estamos no tempo do fim. Mateus 24, verso 10. Mateus 24, verso 10. Glória a Deus. Olha só o que diz. Mateus 24, verso 10. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui está falando do princípio das dores, apontando para o fim, para o culminar da história. Aqui fala, mas aquele que for até o fim, então esse evangelho será pregado, e então virá o fim. Com tanta heresia, com tanto erro, com tanta apostasia, mesmo assim o evangelho ainda seria pregado, o verdadeiro evangelho, o puro evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que faz do pecador um servo do Senhor, o evangelho que pega uma pessoa lá do mundo, que está toda atrapalhada, toda bagunçada na sua vida, e faz dele um servo dele, coluna, faz parte da igreja, faz parte do ministério. Isso Deus faz através da sua palavra. Observe 2 Timóteo, capítulo 2.
2 Timóteo. Aliás, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Está do ladinho aí. Volta um pouquinho que você chega lá. Capítulo 2. Olha só. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 a seguir diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não apostastem, não vá apostatar, fica firme aí, não abandona não. É o que está dizendo aqui, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala assim, ó, capítulo 1, verso 6. Ele fala assim, ó: ainda que um anjo do céu venha descer, ou nós venhamos pregar um outro evangelho, não dê crédito não, porque quem vem anunciar um outro evangelho, ele é anátema, ele é maldito. Não vai nessa onda de outro evangelho não. Ora, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Presta atenção, ninguém vos engane. Vai ser assim, primeiro vai ter a apostasia, que é tenebrosa, que nós já estamos vivendo e vai aumentar cada dia mais. Escute o que eu estou dizendo. E então depois vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vou parar por aqui, porque essa mensagem eu quero pregar em uma outra ocasião. Mas só que manifestar-se-á a apostasia, ou ocorrerá a apostasia. E o apóstolo Paulo diz, olha, no final dos tempos, muitos vão apostatar. No final do tempo, muitos vão ter comichão nos ouvidos e querem ouvir uma novidade. Peraí, quem vai estar lá? A menina do céu. Você não sabe quem vai estar lá. Quem vai estar lá? Vai estar um pregador lá. É mesmo? Ele prega a Bíblia? Não, mais ou menos. Mas quando ele ora, o povo gruda na parede, nasce dente de ouro. A pessoa gruda a mão não separa. Ele cai arrebatado. É mesmo? É. Vai estar lá aquela irmã que quando ela começa a andar, pregar na marcha no meio da igreja, e vai para cá e coloca a mão num, rodopio para cá. Tá bom. Quantos foram transformados através desses feitos notórios? Quantos foram transformados ao ponto de chegar em casa e dobrar um joelho e falar: meu Deus, que bom que o Senhor me salvou, porque a palavra me cortou hoje de uma maneira tal. Quantas vezes eu cheguei em casa e falei: Senhor, tenha de mim misericórdia. Aquela mensagem me arrebentou, Senhor, mas o Senhor já está me levantando, porque a tua palavra tem poder, é a tua palavra que vivifica. Aleluia. Jesus disse, quando ele estava orando pelos discípulos, ele disse assim, João 17, verso 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É essa palavra que nos santifica, que nos fortalece, que nos anima. E não suportarão, 2 Timóteo 4,3, terão comichão nos ouvidos, vão buscar mestres segundo a sua cobiça, cobiçosos, homens cobiçosos, avarentos. Você vê na televisão muitos programas dessas seitas que tem em nome de igreja, mas são seitas que aparentam uma piedade, mas são trevas. E não se fala de Jesus voltando, não se fala de arrependimento, não se fala de comunhão entre os santos, só se fala de dinheiro, riqueza, dinheiro, riqueza, dinheiro, riqueza, e dinheiro e riqueza, mamão, impera ali. E eles querem comichão no seu ouvido. Eles recusam a verdade, eles voltam às fábulas e não querem viver de forma alguma, viver piedosamente. 2 Timóteo 3,12, olha do ladinho aí. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vou ler o 10, 11 e 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Não é aquela doutrina dele, era a doutrina que recebeu, que estava passando para o servo do Senhor. Doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também, observe, todos os que querem viver em Cristo piamente
padecerão perseguições. Lembra da piedade que eu falei? Que é temer a Deus, é primar pelas coisas sagradas, é se esmerar por fazer o certo. A você que está aqui, é os que me ouvirão depois pela internet, tenha primazia na sua vida a doutrina, a palavra de Deus, por mais perseguições que sofra. Mas irmão, o que tem que pegar e fica na porta da igreja com uma vasilha de óleo, pondo na mão da pessoa que entra? O que tem aquilo? Me mostra a base bíblica. Ah, mas lá não, eu quero base bíblica da igreja, porque nós temos o Novo Testamento marcado errado. Porque o Novo Testamento não começou em Mateus, nessa medida da página. O Novo Testamento, a Nova Aliança, quando Jesus falou assim, esse aqui é o cara da Nova Aliança, quando ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou, ali sim começou a Nova Aliança. Gálatas 4, verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher. Ou seja, ele veio cumprir e cumpriu, mas ele deu a Nova Aliança, e que nós temos que observar. Algumas coisas da antiga aliança eram sombras da que são da Nova Aliança, e nós temos que entender isso. Lembra que eu falei bíblico, antibíblico, extra-bíblico, assim por diante? O que é normativo, o que é descritivo. Aí está dizendo, olha, muitos que querem viver piedosamente, temente ao Senhor, eles vão ter perseguições. Por exemplo, ora, o que custa, o que pesa demais? Por exemplo, eu ir, um cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, comprar, por exemplo, vou citar aqui só para vocês saberem, fica mais claro, uma Sky Gato. Ele está comprando, é uma Sky Gato, que chama. Ele não paga a Sky, não estou fazendo propaganda da Sky, nem quer que você tenha Sky, só para você entender o processo. Coloca lá, ele está burlando, está fazendo um gato. Um cristão fazendo isso. Ou, por exemplo, um cristão que rouba o Wi-Fi do vizinho sem que o vizinho. Ele escutou a senha. Aliás, eu ouvi dizer que tem até um aplicativo que você consegue roubar a senha do vizinho. Não tem negócio desse? Tem, não tem? Tem aplicativo que você rouba o Wi-Fi, a senha do vizinho. E mas o que tem? Você está roubando! E os roubadores não vão entrar no céu. Fora ficarão os ladrões, os feiticeiros, os idólatras. É roubo! Ah, mas coisinha, apanha minhas raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal a vinho. Raposa grande você enxerga, é grande, mas pequenininha, a pequenininha faz um estrago, não tem tamanho. Que não tem tamanho. A doutrina diz, mas peraí, não, eu prefiro ficar sem do que fazer aquilo que é contra a vontade, contra a palavra. Eu prefiro ficar sem. Ah, mas pega, rapaz, o que tem? Ele é rico, pega. Satanás ele age assim, né? Ele chega ali, pega, mas o que tem? Olha só a fruta bonita lá, lá com Eva, olha só, olha que coisa mais. Ele vai ali, ó, no seu dedo. Mesmo, né? Esse não tem tanto dinheiro, ele é empresário, ele é rico. O que tem roubar um Wi-Fi dele? Ou fazer um Sky Gato, né? Fazer um negócio desse? Ou colocar um aplicativo que o Satanás inventou para a pessoa roubar. Aí o crente vai lá e vai cantar que está cheio do Espírito, enche de Espírito e não sei o quê. Aí quando ele chega em casa está roubando do vizinho. Na minha infância eu ouvia uma frase dizendo: quem rouba um tostão, rouba 1 milhão, né? Eu quero falar, para nós encerrarmos, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, lá para trás, lá na frente. Primeiro livro dos Reis, 19. E o verso 10. Quando Elias fugia de Jezabel, porque ele havia matado 750 profetas, 400 de Baal, 450 de Azerá, aliás, 850 profetas, e ele fugia, ele foi para uma caverna, aí aquele processo todo. Eu vou adiantar a história aqui para chegar no versículo que eu quero, que é o 10. E no versículo 10 o Senhor o chama para que ele saia daquela caverna, e está escrito assim, capítulo 19, verso 10. E disse, né, ele entrou numa caverna e tal, e o Senhor o chamou: o que faz aqui, Elias? E no verso 10 ele diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Ele convida também a ser zeloso, zeloso da doutrina, zeloso da palavra, zeloso daquilo que é são em questão doutrinária. Porque os filhos de Israel, desde
deixaram a tua aliança. Algumas versões falam concerto. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. 3 características de apostasia apresentadas aqui. Porque a apostasia ela vai aumentando cada dia mais e mais. Você vai ver igrejas que quebram o púlpito, porque isso aqui não é altar. Ouça, isso aqui é púlpito. Altar somos nós, aqui dentro. Isso aqui é um púlpito onde eu coloco meu copo com água, coloco aqui a minha Bíblia. Tem igreja que coloca no púlpito uma prancha de surf, deixa lá com eles. Tem igreja que coloca tudo preto, deixa lá com eles. Tem igreja que enche de luzinha, pisca bolinha de sabão, aquela coisa toda, e aquela fumacinha que eu não sei o que é aquilo, e deixa lá com eles. E o povo pula, sapateia, rodopia, tá lá, e enche, mas lota, gente. Meu Deus, como aquilo enche. Mas aquele que quer seguir ali, com zelo, vai sofrer perseguições e vai saber que o povo está com comichão de coisas enganosas, de doutrinas de demônio. Agora eu apresento para vocês 3 características da apostasia. Primeiro, ele fala assim: Senhor, tenha sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, o povo de Deus, vamos falar hoje, a igreja, deixaram a tua aliança. Primeiro sinal, deixaram a palavra. Perdeu a palavra, acabou tudo. Igreja que não tem palavra, acabou, não é igreja, é clube social. Igreja que não prega a palavra dioturnamente, é tudo menos uma congregação dos santos. Igreja que não tem Bíblia, que não se fala das verdades fundamentais, basilares, em questões fundamentais para a nossa fé, não é igreja, é clube social. Pode ter tudo, pode ter uma boa equipe de cantores, pode ter uma boa equipe de isso, de aquilo, outro, mas não tem pregação, não tem palavra, não tem uma linha doutrinária, não tem a linha doutrinária. Deixa eu usar aqui o artigo definido A, que fica melhor, mais esclarecido. E não tem aquela linha doutrinária bíblica centrada no Senhor. Deixam a aliança. Eu já cansei de falar aqui, cansei é um modo de dizer, de pessoas que vão fazer o trabalho e não abrem nem a Bíblia. Imagina uma festa de casamento que não tenha, por exemplo, festa do bolo, uma festa sem bolo de casamento, coisa estranha. Imagina você um culto onde não tem pregação. E tem pastores, infelizmente, que pegam ali, abre a Bíblia. Minha mãe mandou bater nesse daqui, tá com o dedinho ali na hora do culto e fica ali folheando para ver se sai alguma coisa. Aí fica caçando na internet para pesquisar uma coisa. Você fazer um plágio é outra coisa. Deixar a aliança, deixar a palavra. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Tem prazer na palavra. Deixar a aliança. Segundo, derrubaram os teus altares. Ou seja, não estou falando de púlpito, estou falando de altar, vida consagrada ao Senhor. O que é derrubar altar? Tipologia do lugar de adoração que queima. Levítico 6,13: o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Levítico 10,24: depois que arrumaram os sacerdotes, prepararam o altar, deixaram a lenha, tudo em ordem, diz a palavra que Deus desceu do céu, aliás, Deus acendeu o altar e encandeceu o altar. Eu preparo o altar, eu levanto o altar, eu fico o altar prontinho, porque o fogo vem do alto, vem da presença do Senhor. É Deus que acende ao altar na minha vida e na sua vida. Mas se tiver quebrado, como é que vamos fazer, meu querido? Tem que fazer igual o próprio Elias fez no capítulo anterior, que ele enfrentou os profetas, ele arrumou o altar primeiro. O povo quebrando o altar, não tem mais vida de consagração, não tem mais amor, não tem mais união, não tem mais comunhão, não tem mais zelo. Aí o povo está ali apostatando na fé. Aí qualquer maluco que aparece aí, vestido de chapolim, vestido de super-homem, vestido de Homem-Aranha, rasgando a Bíblia e comendo, feito um doido, o povo bate palma. O pregador vai parecendo um pavão, vai enfeitado igual um pavão. Elias só tinha ali um cinto de couro, vestido de pelo, mas quando ele orava, Deus respondia do céu, porque tinha vida, consagrava vida no altar. Aleluia. E tem mais uma coisa: mataram os teus profetas. Não tem mais ninguém, Senhor. Pode deixar a aliança. Quebraram os altares.
tem um detalhe: mataram os seus profetas e a mim também querem matar. Ora, tem cidade que é um cemitério de profeta. Eles querem matar o profeta de todo jeito. Não estou dizendo esse profeta que levanta e fala: eis minha serva, eu falo contigo que você acordou hoje de manhã. Ué, não tem os malucos que saem por aí? Ei, minha serva, que eu falo contigo que você está no... Sabe, coisa insana. E o povo gosta disso. A turma do me engana que eu gosto. Não quer ouvir a palavra, mas se tiver o vaso, a tocha, o manto, aí vai, racha a pé, vai de bicicleta, pega 2, 3, 4, 2, 3 conduções para chegar, porque vai ter ali o varão de fogo, vai ter o varão de fogo, vai ter o homem que revela, o homem que ora, o homem que o dente de ouro aparece. Nós temos que ir atrás da palavra. No livro de Amós diz que haveria fome na terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E o povo está sedento, e ai de nós se não pregarmos a palavra, meu Deus. Aleluia, aleluia. Fome da palavra. Observe. E mataram o profeta e querem me matar também, Senhor. Só eu fiquei, Senhor. E tem um detalhe: eles querem me matar. O Senhor olha para ele e fala assim: olha só, Elias, você vai fazer isso para mim, isso. Depois você lá em casa com o tempo. Eu vou te dar uma dica aqui que você não entendeu ainda. Eu tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal e não beijaram também aquelas imagens imundas. Eu tenho um povo separado, um povo lavado, um povo remido, um povo destemido, um povo piedoso, embora sofrendo, embora sendo afrontado, mas que não se curvaram ao sistema e servem ao Senhor e me servem, estão pregando diuturnamente. Eu creio com toda certeza na minha vida que uma parte deles está aqui nesta noite para a glória de Deus. Aleluia. 1 João, Epístola, capítulo 2, verso 18. 1 João, capítulo 2, verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, a partir do verso 18: filhinhos, é já a última hora. Sempre falando do tempo final, últimos dias, últimos tempos finais, última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Aí eles vêm dizendo assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste o que não são todos de nós. É aquela questão que você sai de uma congregação e passa a congregar em outra, não é isso? Muitos pastores para acusar você, para futebol medo, sai de nós aqui, não é isso. Às vezes não tem lá pão, não tem alimento, o capim é seco, coloca um raibão verde na ovelha, para a ovelha sentir, olhar e ver que o capim é bom, mas é seco. Aí quando você sai, quer te amaldiçoar. Eu quero dizer que nenhuma maldição está sobre a minha vida, nem sobre a sua vida, porque nós estamos debaixo da graça, misericórdia e bondade do Espírito Santo do Senhor Deus. Aleluia. Saíram da aliança, saíram do concerto, saíram da doutrina, saíram da verdade, e não, porque não são de nós. Agora observe: saíram de nós, mas de nós não eram, porque se fossem, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Verso 20, guarde isso: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. O anticristo, ele é um espírito, porque ele fala, o espírito está agindo aí, e tem agido mesmo, um sistema corrompido, perverso, tenebroso, macabro, maligno, aonde tudo na televisão, tudo nos programas é imundície, como eu já falei, um comercial de botão de camisa parece uma mulher nua, apelo sexual, um espírito de anticristo, anti-Deus. Esse anti quer dizer em lugar de ou contra opondo-se, em oposição a. Então é um espírito, é um sistema, porque o sistema está aí corrompido, e é uma pessoa escatológica que vai se levantar na frente ainda. Mas não vou falar isso hoje, é só para nós termos aqui uma base para poder falar o que eu vou dizer agora. Verso 20: e vós, igreja,
tendes a unção do santo e sabeis tudo. Mas como é que é isso? Quer dizer que então que não é só o pastor que tem unção? Ué, quer dizer que ele não toqueis no ungido? Não é para mim também? É. Então quer dizer que não é só o pastorzão que... Não vou falar do pastor porque ele é ungido de Deus. Está escrito aqui, ó. E vós, eu, você, tendes a unção do santo, sabeis tudo. Observe agora, verso 27. E a unção que vós recebeste, então você recebeu, e eu recebi, e nós temos, e a igreja tem, amém? E a unção que vós recebestes, então é recebida, fica em vós, então ela permanece em nós, e não tem necessidade que ninguém vos ensine. Ué, mas como assim? O pastor não está ensinando aqui? Ora, quem nos esclarece, quem nos dá entendimento é o Espírito. Lembra que eu falei no princípio? Eu tenho que estar no Espírito e você também no Espírito, senão não temos compreensão. Observe, e ela é verdadeira, ela ensina todas as coisas, ela é verdadeira, ou seja, ela é recebida, ela é permanente, e ela é verdadeira, e ela nos ensina. Quer mais de Deus? Você tem unção de Deus. Você não precisa ir lá fazer uma caravana 700, 800 quilômetros no congresso A, B, C ou D, porque vai ter não, agora, Senhor, eu tenho essa unção, me enche mais com o teu Espírito, me enche mais da tua presença, me enche mais da tua palavra, me enche mais de piedade, me enche mais de ânimo, me enche mais de fé, de conhecimento, para que eu nunca jamais venha me apostatar e dar ouvido à doutrina de demônios, à doutrina de espíritos enganadores e à doutrina de homens. Aleluia. Não é o pastor Morgado, não é o ministério bíblico cristão, não, é o Senhor, é o Espírito Santo, é o Senhor Deus que age em nossas vidas e que nos derrama dessa unção. Aleluia. Não toqueis no ungido. Aí o pastor João não fala mal de mim que eu sou ungido. Ei, você também é ungido de Deus, porque você é a igreja, a unção é para a igreja. Não, tem um maluco que fala aí que Deus tem os seus queridinhos. Não, Deus tem a sua querida, a sua amada, a sua igreja, lavada e remida com o sangue de Jesus. Aleluia. A igreja, Paulo falou assim para em Filipenses, que ele tinha sido colocado como para a defesa do Evangelho. Ora, o Evangelho por si só não defende? Claro que defende. Quer ver o Evangelho? Paulo dizendo assim, foi colocado para a defesa do Evangelho, com tanto engano, com tanta mentira, estou aqui para defender a verdade. Isso que ele está dizendo. Agora, você quer ver a defesa do Evangelho? Solta ele, ensina ele, prega essa doutrina, e veremos as bênçãos do Senhor em salvação e em transformação. 1 Timóteo 3,15, e nós estamos encerrando. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler o 14 e o 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, não a parede, nós, a casa do Senhor, temos que entender que nós somos a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Fique de pé, por gentileza. João 16, 13. João 16, 13. Olha o que Jesus disse. Aleluias. João, capítulo 16, verso 13. Vou ler o 12 e o 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ele falando para os discípulos, pouco antes da sua crucificação, morte e ressurreição, etc. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Observe isso. Ele vos guiará em toda verdade. Apostasia, deixar a fé, apostatar-se da fé. Muitos têm feito isso, mas saiba que nós estamos aqui como igreja
todo um planeta onde houver um salvo em Cristo, temente ao Senhor, piedosamente temente a Deus, ele é a igreja, coluna e firmeza da verdade, para proclamar a doutrina de Deus, não de homens, e muito menos de espíritos enganadores e de demônios, mas a doutrina da santa, pura, limpa, preciosa e poderosa palavra de Deus.